tem arrebatamento aqui escrito no texto. Não tem arrebatamento aqui escrito no texto. Ali em Apocalipse, capítulo 3, e versículo 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo. Ali a gente entende que é a grande tribulação pelo contexto. Obviamente, a palavra ali é tríplices, não é tríplices, mas a gente sabe que ali se trata da grande tribulação pela magnitude propostas ali pelo contexto. No entanto, os pré-tribulacionistas querem porque querem interpretar ali aquela porção bíblica como favorecendo a visão pré-tribulacionista. No entanto, eu particularmente vejo isso como descabível. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Queria ouvir. Sei que você já te ouvi muito falar sobre isso na musical, em alguns pontos lá, mas é muito importante ver você falar aqui na arena apologética para os seguidores. Antigamente, o Apocalipse 3:10 era apresentado como um texto que resolvia para o pré-tribulacionista. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Da hora. E aí, toda a exegese era sobre o da hora, porque o prefixo ali é ek, porque ele não vai entrar na grande tribulação. Uma vez participando de um debate com o irmão, eu falei assim, olha, eu reconheço que esse assunto está falando da perseguição da grande tribulação e tal, mas a palavra tribulação não aparece lá. A palavra ali é provação. Mas antes de entrar nessa questão de ek, eu queria convidar os nossos irmãos que são pré-tribulacionistas para pensar numa coisa. São 7 as epístolas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. E essa carta é a penúltima das 7. É a carta da igreja em Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, para quem é dispensacionalista, para quem é historicista, ou para quem é futurista, todas essas classes que eu mencionei, eles enxergam, de alguma forma, cada igreja daquela, do Apocalipse, como sendo uma época. E aí, a última é a igreja de Laodiceia. Então, já não combina, porque tem a última ainda, essa não é a última. Então, para começar, tem esse problema. Porque se essa aqui é a igreja que vai ser arrebatada, e a última? Porque a última também tem promessas. Ao que vencer, não sei o que, embora seja uma igreja complicada, tem lá promessas, ao que vencer e tal. Esse é um problema para a gente levantar. Uhum. Um outro problema é que a palavra tribulação não aparece ali. Então, ele vai guardar da tentação. E guardar da tentação, Jesus Cristo nos ensinou a orar assim, né? Livrai-nos da tentação, do mal. Isso. Não nos deixe cair em tentação, não sei o que lá. Mas ainda tem uma outra questão, que é o capítulo 2, verso 10. Então, se você volta uma página e lê o capítulo 2, verso 10, aí a gente está falando da igreja em Sardes, não em Esmirna. Capítulo 2, 10 é a igreja de Esmirna. E olha que interessante, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as duas que não recebem repreensão de Jesus. Então, assim como Filadélfia não recebe repreensão, a igreja de Esmirna também não recebe. Quer ver? O capítulo 2, verso 8. A igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, tornou a viver, tal. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se dizem judeus, mas não são. Uhum. Mas são sinagoga de Satanás. Parece que as pessoas perseguem aquela igreja. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ter disposto à prova, e tereis tribulação por 10 dias. Aqui tem tribulação. A palavra tríplices, para vocês que gostam do grego, aparece aqui. Então, 3:10, a igreja tem que ser livre da tribulação. Mas por que no 2:10 não é? Entende? Então, é uma coisa para a gente começar a pensar a respeito disso. E essa igreja, também, junto com a igreja de Filadélfia, não recebe repreensão. Dito isso, voltamos ao 3:10. A palavra lá, assim como você guardou a palavra da minha perseverança, bom, vamos lá. O texto diz assim, ó,
capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 8. Conheço tuas obras, e diante te pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, tendo pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Guarda essa aí, ó, pouca força, guardaste a palavra. Por que ele está falando que tem que ter pouca força? Porque parece que eles estavam sendo perseguidos, e eles, mesmo tendo pouca força, guardaram a palavra e não negaram o nome. Se Jesus está elogiando o fato de eles, mesmo tendo pouca força, não negaram o nome, parece que eles estão passando um aperto e, mesmo assim, não negaram o nome de Jesus. Verso 9. Farei aos que são da sinagoga de Satanás, que é parecido lá ao que acontece na igreja de Esmirna que eu falei, desses que assim mesmo se declaram judeus, mas não são, mas mentem, também é igual à igreja que eu falei agora, de Esmirna, farei que virão a ti, prostrar-se aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Como é que eles guardaram a palavra da perseverança, tendo pouca força? Ué, no meio da perseguição. Então, é só ver o versículo 8, no meio de uma perseguição, eles guardaram a palavra da perseverança no meio da dificuldade, mesmo tendo pouca força. E aí vem Jesus e fala assim, ó, como você guardou a palavra da minha perseverança, eu também vou te guardar. Então, você guardou a palavra da minha perseverança no meio da dificuldade. Eu também vou te guardar no meio dessa dificuldade. E aí, quando a gente vê, por exemplo, essa fala é de Jesus, né? É uma promessa de Jesus. Então, nada mais justo do que pesquisar na Bíblia o que Jesus Cristo diz sobre isso. Então, esquece as teologias. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, falou assim para o Pai a respeito dos apóstolos. Ele fala assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, eu te livrarei dessa tentação. E como é que é livrar? Do jeito que ele prometeu aos discípulos. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livres do mal. Então, não precisa arrebatar, não tem arrebatamento aqui escrito no texto. Não tem arrebatamento aqui escrito no texto. Ele está dizendo que vai livrar os irmãos na perseguição da tentação e não da hora da grande tribulação. Então, lendo o texto com calma, com atenção, você tem a interpretação básica do texto, que é, assim como eles guardaram a palavra da perseverança, eles serão guardados na hora da dificuldade. Como que eles serão guardados? Do jeito que Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E ele vai livrá-los de cair na tentação do mal. Então, é assim que eu leio o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que para o pré-tribulacionista parece que está tudo, nossa, esse texto aqui não tem saída, mas é só ler o texto com atenção e fazer aí a exegese básica.